Que o mundo está se reconfigurando totalmente não chega a ser uma novidade. Os Estados Unidos estão deixando de ser a grande potência mundial de corte imperialista. Não, imperialista eles ainda continuam. Só estão perdendo sua força, estão perdendo a capacidade de liderar o mundo e de impor suas condições ao mundo. A China tem emergido nos últimos 20, 30 anos como a grande potência econômica mundial, uma economia baseada na produção real, enquanto os Estados Unidos baseou sua economia nesse período basicamente em especulação e armamento. E também a economia das novas tecnologias, Big Techs, que são YouTube, os grandes meios de comunicação aí da internet, que ao mesmo tempo em que abre um leque de oportunidade para muita gente, uma certa liberdade para comunicação, ao mesmo tempo aprisiona, os Estados Unidos aprisiona a humanidade usando esses equipamentos como armas de guerra. O próprio dólar é uma arma de guerra dos americanos. Tudo os norte-americanos se transformam. Essas motos vou te contar. Né? Tudo os norte-americanos transformam em armas de guerra, armas de propaganda e acusando os outros de fazer o que eles fazem. E foram assim que eles tiveram de 45 até agora mandando na humanidade e destruindo a humanidade sob alguns aspectos, embora apresentando muita coisa boa também. Quando eu falo dos Estados Unidos, não é o povo norte-americano. O povo norte-americano é o povo, como qualquer outro povo. As responsabilidades é dos governos, né, dos países. Bom, os Estados Unidos deixando de ser o grande manda-chuva da humanidade, a China está insurgindo aí como a grande potência econômica. Está vindo também logo aí a Índia e a Rússia no ramo do armamento. A Rússia que também desponta como uma grande potência mundial. Na verdade, nunca deixou de ser, né? Embora o grande desejo do mundo ocidental. O mundo ocidental, entenda-se América do Norte, sem o México, basicamente Canadá e Estados Unidos, e Europa Ocidental. Eles que se consideram os ocidentais. A Austrália, lá embaixo, e Nova Zelândia, na Oceania, e Japão, que embora esteja no Oriente, culturalmente poderia se colocar como esse mundo ocidental, baseado na democracia, que tem alguns valores importantes se fossem levados a sério esses valores que pregam. O problema é que é só propaganda, a liberdade é só uma quimera, que não existe de fato, é um produto mais que você compra. Se você tem dinheiro, você compra. Se você não tem dinheiro, não tem liberdade também. Basicamente essa é a filosofia do mundo ocidental. O que acontece? A China, que é comunista na forma, mas na prática a China tem adotado o capitalismo. A economia da iniciativa privada tem um dinamismo muito forte, e a China rapidamente percebeu isso e continua e não impede o crescimento da economia de iniciativa privada, que acontece até em Cuba. Então, o dinamismo da economia da iniciativa privada é muito forte e não dá para desprezar isso. Isso os chineses viram isso rapidamente e adaptaram. Existe que é diferente. O pessoal fala que
no comunismo não existe propriedade privada, não é verdade. O que existe, no comunismo puro, o mais famoso que a gente conheceu foi o da ex-União Soviética, que era aquele comunismo onde o Estado é dono de todos os meios de produção e as pessoas trabalham para o Estado, desde o restaurante até um fabricante de avião, o que não tem muito sentido. Por isso o negócio caiu de podre. E os chineses viram isso e se adaptaram. E incentivam a iniciativa privada, mas mantém sobre o controle do Estado chinês, do Partido Comunista Chinês, que é comunista no nome, né? E mantém sob o controle do Estado chinês os pontos chaves da economia. Porque se é bem verdade que não dá para desprezar o dinamismo da iniciativa privada, não dá para deixar nas mãos da iniciativa privada tudo, como acontece aqui no mundo ocidental, porque dá merda. A crise de 2008 nos Estados Unidos se deriva daí, que os bancos, o governo norte-americano retirou todas as regulações, né? Ah, não, isso é amarras do Estado malvado, que atrapalha e tal, e retirou. E aí deu no que deu. Eles deixado, sobretudo bancos, né? Deixado, porque a China, outro detalhe também, a China não abre o seu mercado de capitais para o mundo ocidental, porque eles estão percebendo que o dia que eles abrirem isso, isso vai destruir a China por dentro, como tem destruído os Estados Unidos por dentro. Aí o que acontece? O Estado controla setores chaves. Inclusive a gente está em vista esse movimento na França. Recentemente o governo francês reestatizou a empresa estatal a empresa que era estatal e foi privatizada, voltou a ser do Estado novamente, que é a empresa de energia, porque a energia é um setor estratégico da economia, não dá para deixar na mão de especuladores. E aí o governo francês percebeu isso rapidamente com a crise na Ucrânia, que não dava para deixar na mão da iniciativa privada isso, porque viraria só especulação, e isso trazendo muita inflação para a Europa. Existe no mundo ocidental o medo de que a China possa ter um imperialismo, uma grande ditadura multinacional, tal como os Estados Unidos, ela ia começar a impor seus valores, suas regras à humanidade. Não me parece que isso vai acontecer. A China é uma civilização que existe há mais de 5.000 anos. Os Estados Unidos era mato e a China já existia. E se a China tivesse esse ímpeto de escravizar a humanidade, controlar a humanidade, já teria feito já no passado, e não fez, muito pelo contrário, foi vítima do imperialismo inglês, que destruiu a China por mais de 100 anos. Aí, como teve a Revolução Comunista, tomou a China de volta e instalou uma ditadura comunista, que já não é mais comunista, já faz tempo, embora continue sendo uma ditadura, embora se voltando daquela ideia de que a liberdade é um produto que você compra, o dinheiro que o chinês tem, ele compra a liberdade dele, que é viver melhor. Os Estados Unidos imaginaram que, eles, quando ficarem ricos, os chineses vão querer a liberdade. Essa liberdade que eles dizem, que é uma mentira, mas enfim, essa ilusão que os Estados Unidos vendem para o mundo como sendo liberdade, quando na verdade é a liberdade deles, não de todo cidadão norte-americano, na verdade de uma elite só, que toma conta dos Estados Unidos, que está implodindo os Estados Unidos de dentro.
o que acontece? Existe o medo de que a China vá para o lado. Mas os chineses, eles têm um comportamento diferente. É uma cultura totalmente diferente, é um mundo totalmente diferente, inacessível a gente. O idioma chinês, por exemplo, é uma coisa dificílima para qualquer ocidental aprender esse idioma. Eu não acredito no imperialismo chinês. Os chineses, eles querem fazer negócio, aprenderam rápido a fazer negócio. E eles chegam no país e propõem negócios. O pessoal aceita ou não aceita. Os Estados Unidos, ao contrário, os Estados Unidos propõem negócios assim, em que só eles ganham. E os Estados Unidos, é bom que se diga, não é todo o povo norte-americano. O povo norte-americano é vítima desse sistema também. É uma pequena elite que toma conta dos Estados Unidos. É o bicho que está matando os Estados Unidos por dentro. Essa é uma reduzida elite econômica inglesa, norte-americana, que toma, anglo-saxão, né? Que toma conta do mundo e levaram o mundo a debacle econômica. Em 2008, os Estados Unidos, né, estão levando o mundo à ruína. E a China, China e Rússia, que não entraram muito nesse jogo, estão um pouco mais protegidos, por isso estão dando as cartas agora. E a Índia está acompanhando esse Rússia e China também. Tanto é que estão nos BRICS, onde o Brasil, aliás, está. Uma coisa boa que o PT fez. Bom, colocar o Brasil nos BRICS. E a tendência nos próximos anos é esse grupo dos BRICS aumentar muito. E o poder chinês também. Mas o chinês não usa o poder norte-americano, não usa o poder como os norte-americanos usam, para fuder com você e ainda se posar de bonzão. Eles vão fazer negócio, eles não querem imiscuir-se, né, nas questões internas dos países. Chega na África, não quer saber se o cara é de direita ou de esquerda, que é outra bobagem também. E eles querem fazer negócio. As regras são essas, vamos fazer, vamos. Eles não se impõem aos demais. Por isso, o modelo chinês talvez vai ser copiado e não imposto como o modelo norte-americano tem sido, por causa do resultado. Dá resultado. Tanto é que a China tirou 800 milhões de pessoas. É a população da América Latina inteira, quase. Não, eu não sei. Mas é a população da América do Norte e da Europa inteira, que tiraram da miséria absoluta e trouxeram para uma classe média baixa. Então, os chineses são muito práticos, são pragmáticos, não tem esse... se adapta à sua condição, não se mete nas suas coisas, como os Estados Unidos faz. Os Estados Unidos faz... A primeira coisa que os Estados Unidos faz quando chega num país da América Latina, e já fizeram isso milhões de vezes, e não cumprem um acordo, os norte-americanos são bons em uma coisa, os norte-americanos e os ingleses são bons em propaganda. Tanto é que eles são um lixo, a escória da humanidade, a elite, né? É a escória da humanidade, mas se passam como os anjos da humanidade, os que protegem a vida, a democracia e todo esse papo furado que a gente vê. Não que a democracia não tenha um valor intrínseco em si, tem. O negócio que é só fachada, não é a prática real. Então eles acreditavam que os chineses iam querer isso para eles, né? E quebraram a cara. Os chineses só fazem negócio. Aprenderam a fazer negócio e estão dominando o mundo, não pela força, mas pela economia. Que os Estados Unidos sempre fez pela força, e pela economia também, mas forçando, eles estão fazendo com liberdade econômica real. E aí se a coisa engraçada que os Estados Unidos começam a liberdade econômica real. Não esse papinho, essa conversa fiada de neoliberal idiota, cretino, que engana trouxas, neofascistas, bolsominion idiota, que acredita nesse papo furado de mercado livre, como se fosse o Deus. Não é assim.
não é isso que os Estados Unidos defendem de verdade. Eles defendem a liberdade deles. Os Estados Unidos, quando vão se entender, não. Os Estados Unidos, a pequena elite econômica que toma conta dos Estados Unidos. Então pensava-se que os chineses iam querer essa liberdade que eles dizem. E quebraram a cara, os chineses não querem. E quem está indo no ritmo também, que eu falei, vou voltar à questão da Índia, a Índia, embora tenha muitas rivalidades até de fronteiras com a China, estão deixando de lado essas rivalidades em prol de uma situação que eles estão vislumbrando muito melhor lá na frente, que é deixar de ser esse capacho dos Estados Unidos, que a elite econômica, a elite chinesa, indiana tem, né? Os ingleses fizeram a maior barbaridade na Índia. Então, a Europa Ocidental e Estados Unidos e Canadá estão em plena decadência. E a China, o mundo oriental, em ascensão. O Vietnã crescendo bastante. Todos os países do Sudeste Asiático que estão sob influência chinesa estão crescendo. Tailândia, mesmo países muito pobres como Laos, também estão recebendo, porque a economia da chinesa está puxando toda a região, enquanto os Estados Unidos estão afundando a América Latina também. E é uma merda que vai cair em cima de nós, os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em plena decadência. E os chineses em ascensão. Então, nós podemos ver nos próximos anos, é por isso que é muito esperta a ideia de ter uma postura estratégica. A gente nunca vai deixar de ter influência dos Estados Unidos, afinal a América do Norte influencia muito, é o maior país das Américas. Então, tanto em população quanto em território. Mas os Estados Unidos estão numa guerra interna tão grande que corre-se o risco dos Estados Unidos se esfacelar também, se dividir em 2, 3 países. Se isso acontecer, num primeiro momento é muito difícil, mas seria ótimo para a América Latina. Seria uma ironia da história que o país que sempre está dividindo para reinar em qualquer lugar do mundo que os Estados Unidos põem a mão, isso cria confusão, cria divisão, ser dividido pela sua própria elite econômica, que não tem... As elites econômicas do mundo, algumas são nacionais, mas a maioria delas, sobretudo a norte-americana e a europeia, ela já não é uma elite nacional, ela é internacional, não tem país. A pátria dela é o dinheiro dela. E claro que a nossa elite tupiniquim aqui tenta copiar esse modelo, né? Mas para eles o suprassumo da superioridade da humanidade é Miami. Nada contra o pessoal de Miami, né? Mas é o símbolo de uma elite brasileira que procura Miami como sendo o status do status, quando mostra que eles são um lixo do lixo, porque renegam o seu país. Em vez de fomentar o crescimento do Brasil, eles vão querer estar nos Estados Unidos. Isso, como indivíduo, é lícito qualquer um. Eu mesmo fui morar na Espanha um tempo, enganado por essa mídia brasileira que está aqui para subjugar o Brasil, tudo que é brasileiro, e enaltecer tudo que é norte-americano ou europeu. Mas não reclamo da experiência também, foi ótimo, mas enfim, o fato é que o latino-americano é doutrinado a pensar que tudo que na Europa é bom e tudo nos Estados Unidos é bom. E a ter um preconceito imenso com a China, com a Ásia, com tudo. E só o Brasil viveu muitos anos de costas para a América Latina. Com o Lula é que isso mudou um pouco. O Lula que trouxe um pouco
essa questão de querer unir o Sul da América Latina. O Sul, que os latino-americanos, né, se unam em prol de um bem comum, porque são países semelhantes, embora nós aqui no Brasil falamos português e a América Latina toda fala espanhol, com exceção da Guiana inglesa e Guiana francesa e o Suriname. Mas todo mundo fala espanhol e o Brasil fala português. Isso impediu um certo tempo a gente de ter mais uma conexão com a América Latina, que os governos petistas incentivou. Mas o espanhol é uma língua tão próxima do português que é praticamente a mesma língua. Voltando, eu não vejo só para fechar sobre a questão da China, eu não vejo a China com essa vontade de dominar o mundo da mesma forma que os Estados Unidos dominam. Eles vão dominar o mundo porque vão ser muito copiados, porque o que os norte-americanos impõem a ferro e fogo, o resto da humanidade vai copiar da China porque vai ver que funciona. Porque a iniciativa privada é muito importante, mas um Estado que puxe a economia é fundamental. Caso contrário, não funciona. E aí, por isso que eu tenho uma expectativa muito positiva nesse governo Lula que vai começar agora em janeiro de 2021, 23, né? Que vai conseguir botar o Brasil novamente numa rota de importância internacional. Na verdade já começou. Que ele é escorraçado aqui de interno pelos cretinos que se dizem patriota, mas que são bem de pátrias, ele é elogiado lá fora. E eu tenho uma expectativa muito positiva em relação ao governo do Lula. E sobre a China, eu não vejo a China com essa ânsia de querer impor sua ditadura ao resto do mundo, como os Estados Unidos impõem sua falsa democracia ao resto do mundo. Eu não vejo a China com essa vontade de fazer essas coisas. Eles querem fazer negócio. Simples assim.